fazer a leitura com os irmãos em 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4, para a nossa meditação. Vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. Que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A vida se manifestou. Eu quero, nesta primeira mensagem, trazer à nossa memória a importância de não esquecermos do Natal. É claro que nessa data fica fácil, lembrar do Natal, pelo menos ouvimos tanto sobre o Natal. Mas em todo o tempo, durante todos os nossos dias, não esquecer do Natal, não esquecer que a vida se manifestou, não esquecer que a graça de Deus está sobre nós. Essa passagem fala a respeito desta vida que se manifesta como um tempo de alegria. O verso 4 diz: estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O texto fala sobre a necessidade também de compartilharmos essa mensagem. O que nós temos visto e ouvido, anunciamos também. Nós compartilhamos a mensagem do Senhor. Compartilhamos entre crentes, entre irmãos. Também devemos compartilhar as pessoas que nós conhecemos, as pessoas também que nós não conhecemos, as pessoas que nós temos oportunidade de compartilhar. Aqui João se refere a estas coisas, e estas coisas estão relacionadas a Jesus, a salvação, e estas coisas que trazem alegria. Se nós não estamos tendo uma vida de alegria, uma vida de paz, provavelmente é porque nós estamos esquecendo o Natal. Estamos esquecendo desta graça de Deus. E eu quero começar falando a respeito desta alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira paz está em Jesus. Jamais conhecemos a verdadeira alegria, diz Lloyd Jones, até que conheçamos a Cristo. Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de toda a bênção, tudo vem por meio dEle. E conhecer a Cristo não é apenas ser apresentado a Ele numa ocasião e nunca mais ter comunhão com Ele. Conhecer a Cristo é aquela pessoa que depois que você conhece, você tem o privilégio de viver, de compartilhar,
de se alegrar com ela, de andar com ela, de aprender com ela. No caso de Jesus, conhecer Jesus é viver com Jesus. Nossa mente ela é tão frágil, né? Muitas vezes você conhece alguém, você cumprimenta alguém, se passar algum tempo, você nem lembra de quem é aquela pessoa. Mas nós conhecemos a Jesus, e por conhecer Jesus e viver com Jesus, nós temos essa alegria e essa paz. Lloyd Jones, ainda comentando esta passagem, ele diz: João não tem nada a dizer a respeito de encorajamento a tais pessoas, a não ser que tenham um claro entendimento a respeito de Jesus. Ele está falando de alegria, ele só fala de Jesus. É por meio dele que temos acesso a Deus, e é através dele que temos comunhão com Deus. Percebemos aqui, irmãos? A passagem é clara, ele fala de Jesus, ele não encoraja aquelas pessoas falando das bênçãos que Jesus dá, dos bens, de qualquer outra coisa do mundo, mas ele está falando e mostrando que a base da nossa alegria é a comunhão com Jesus, que nos leva à comunhão com Deus Pai, e que nos dá a condição de vivermos em comunhão uns com os outros. Sem Jesus é impossível alegria. Com Jesus, até mesmo faltando algumas coisas ou muitas coisas, porque sempre vai faltar alguma coisa e sempre vai faltar muita coisa, mas com Jesus nós temos alegria. Repare que o Natal é uma época triste para alguns, porque além de não ter Jesus, essas pessoas passam por uma data que é marcada por alegria, marcada por paz, e quando se percebe que não tem esta paz, é a tristeza que vem. Uma das mensagens dessa semana, do dia 30 de novembro, do livro Mensagens Diárias, era o tema Graça Sem Limite. Não esquecer do Natal, não esquecer de Jesus, é lembrar desta graça sem limite, a graça que consola o nosso coração, a graça que nos traz paz. E o texto diz: é interessante que apesar de termos em Deus grandes promessas para uma vida de prosperidade e paz, vivemos sempre com um sentimento de fraqueza e necessidade. Parece que está faltando algo, parece que as bênçãos são minguadas e as necessidades são tantas. Parece, mas não é, irmãos. Parece porque nos falta fé, nos falta enxergar a graça. Nós não estamos observando, nós não estamos preparados para o Natal. A vida com Jesus é tempo de alegria. E repare que quando nós lemos o texto, nós falamos a respeito da vida se manifestar e da necessidade de nós proclamarmos o Evangelho. Mas só vamos proclamar a alegria que nós temos, que nós experimentamos. Não esquecemos do Natal, quando nós temos essa graça no nosso coração. E a mais importante notícia, né? Trago-vos boa nova de grande alegria. A mais importante notícia que nós temos para dar para alguém é sobre Jesus. O melhor assunto que nós temos para conversar com qualquer pessoa é sobre Jesus. Essa nossa linguagem, essa nossa forma de falar, de orar, não se pode resumir-se a um momento de culto, a quando nós estamos aqui na casa do Senhor, saímos lá fora, começamos a conversar com as pessoas, ou seja, no nosso emprego ou na nossa casa. Nós não podemos mudar a nossa linguagem,
Porque nós somos o mesmo. A nossa gratidão aqui na igreja é a gratidão que nós temos em outros lugares. E devemos continuar anunciando Jesus, falando de Jesus. Ou o que nós conversamos na nossa casa? Só dos problemas com os nossos filhos? Só as coisas que nós precisamos? Nós temos oportunidade de compartilhar a graça, mas nós primeiro precisamos receber a graça. Não esqueçamos de Jesus. Você está preparado para o Natal? Nós devemos estar preparados para o Natal. E a gente vê nessa época, como a Páscoa, como outras datas, que há muita preparação para o Natal, mas a maior parte da preparação para o Natal não diz respeito ao Natal. Eu disse alguns tempos atrás, não sei se 2 ou 3 anos, que eu fui em Ribeirão Preto nessa época, e lá tinha a Arca de Noel. Vem andar no trenó e conhecer os animais. Então era uma confusão, né? Primeiro que tinha uns trenós que passavam num lugar que parecia uma arca, tinha uns animais, misturou Papai Noel com Noé, não dá nem para entender o que acontece. E aí a gente vai para todo lado, vê tudo virado. Eu não estou sendo radical, dizendo que a gente não pode se alegrar, né, ir num lugar, ver uma árvore de Natal bonita, ver algumas coisas, algumas comemorações. Não, nós podemos, e é muito bonito isso, mas nós não podemos substituir o Natal por este Natal. Quando o Natal para nós é como o Natal do mundo, é podermos comprar coisas, é podermos dar presentes. E o Natal especial não é comemorado, nós não estamos preparados para ele. Podemos até não estar preparados para o Natal do mundo, porque cada vez está mais difícil se preparar para alguma coisa nesse mundo. Mas nós não podemos estar despreparados para o Natal. E é curioso ver, irmãos, que antes de Jesus nascer, nós temos o nascimento de João Batista. E o que João Batista veio fazer? Preparar o caminho. O que é a preparação para o Natal? O que foi a preparação para o Natal? Era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de aqueles que estavam separados, distantes, que voltassem para o Senhor, porque o Senhor viria. Lá em Lucas capítulo 1, versos 8 a 17, a profecia a Zacarias, no verso 13 diz: Zacarias, não temas, a sua oração foi ouvida. E o texto diz que a sua esposa Isabel teria um filho. Verso 15 diz: ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Sobre este texto, gosto muito de citar o que John Piper disse sobre preparar o caminho. Ele diz que Natal é uma acusação antes de se tornar um deleite. Por quê? Se você precisa de um Salvador, é porque você é um pecador. Preparar-se para o Natal é exatamente a consciência da necessidade de um Natal. Quantas vezes nós vivemos como se nós não necessitássemos de um Salvador? Preparação para o Natal, e nós temos essa oportunidade, primeiro dia de dezembro, vamos ter até o dia 25, no sentido da data específica, comemorativa. A preparação para o Natal começa num olhar para dentro, no endireitar as veredas, no confessar os pecados, no olhar para Jesus. Você precisa de um Salvador? Você pode responder: não, eu já tenho, né? Tudo bem, mas
mesmo já tendo um Salvador. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. Natal é tempo de alegria, é tempo de proclamação, e nós precisamos meditar neste fato, que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos olhar para a nossa vida e nos alegrar também com Jesus, porque Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu a nova vida. E eu já quero concluindo com os irmãos, com a pergunta: o que Jesus quer neste Natal? É o aniversário de Jesus, né? É tempo de dar presente para Jesus. O que Jesus quer neste Natal? Eu gosto de ler João 17, a oração sacerdotal, quando no verso 24, Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que Jesus quer neste Natal? Ele quer que nós estejamos com Ele. É aquela pergunta, né? Você vai perguntar para alguém muito querido, para um pai, para uma mãe: o que você quer de presente? E a sua presença me basta, o seu amor, estar do meu lado. Natal é tempo de estar com Jesus, é tempo de olhar para Jesus, tanto nos regozijarmos pela graça, pelo amor de Jesus. Natal é tempo de estarmos juntos, reunidos, como irmãos. Graças a Deus, hoje também temos bastante pessoas aqui na igreja. É tempo da gente convidar mais pessoas. Estamos celebrando com alegria o nascimento de Jesus. E assim, o nascimento de Jesus é o que ele disse, é que nós, por ir por ele, podemos estar na presença dele, e assim na presença do Pai, na presença do nosso Deus e Senhor. Prepare-se para o Natal. Não deixe que o Natal o pegue despreparado. Tenha essa alegria de poder ver Jesus, de poder ver a obra de Jesus, a graça maravilhosa de Jesus. Se alegre por Jesus, se alegre pela paz que Jesus nos dá. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, nos reunimos em Tua casa, e com alegria, ó Deus, damos início a essa parte tão importante, ó Deus, do ano, quando no mês de dezembro nós olhamos mais e mais para as histórias de Jesus, para o nascimento de Jesus, essa obra maravilhosa, ó Pai, do Senhor Jesus. Que graça podemos ter, ó Deus, em saber que o Senhor Jesus veio a este mundo, e que nós possamos estar com Jesus a cada dia, que nós possamos proclamar essa mensagem de Jesus a outras pessoas, não vivendo em tristeza, ó Pai, mas em alegria, e uma alegria transbordante, que possa, ó Deus, animar outras pessoas, através daquilo que nós compartilhamos a respeito de Jesus. Sim, nós oramos, somos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.